Muito bom dia, graça e paz, Deus abençoe a todos nós. Hoje, sexta-feira, dia 22 de agosto, estamos aqui com mais uma meditação da Palavra de Deus, trazendo o ensino da Bíblia para todos nós entendermos um pouco da salvação, um pouco de Deus e um pouco da fé. Vamos apresentar a Deus essa meditação para que todos nós venhamos aprender pelo Espírito de Deus o que Deus tem a nos ensinar. Santo Deus e Pai, pela Tua graça, misericórdia, estamos aqui para te pedir, meu Deus, a Tua bênção, para aprendermos da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Tenha em mãos a Bíblia, as Escrituras Sagradas, a qual revelam quem é Deus, o plano da salvação, como entendermos a Deus e a sua vontade. Hoje estamos aqui com o título desse tema, a diferença entre religião e a fé da graça salvadora em Cristo. Nós bem sabemos, não só nós, mas muitas pessoas em todo o mundo, que há um Deus e que no início de tudo Ele deu ordem, criou o homem, deu ordem para obedecê-lo e nos criou para estar sempre em sua presença, sob os seus cuidados. E a presença de Deus, a alegria de Deus em nós é o motivo de nós termos sentido para viver. Mas por meio da desobediência de Adão, do primeiro homem e também Eva, o homem foi retirado da presença de Deus, porque Deus não coaduna com o pecado, Deus não tem aliança com o pecado. O pecado não pode viver ao lado de Deus. Por isso que desde o início houve um anjo, Lucifer, e outros anjos que deu ouvido a ele, saíram do céu. Essa é a grande verdade. Deus é santo, nos criou, mas Ele dá o livre-arbítrio para você obedecer a Ele ou não. Mas sabemos de uma coisa, que Deus é maravilhoso, Ele só quer o nosso bem e quer a felicidade eterna de todos nós. E estarmos na presença dEle, obedecer aos seus ensinos, isso é ter vida, porque o reino de Deus, o reino dos céus, é feito com disciplina. Toda empresa, toda escola, todo o poder, até mesmo político, que não há as leis justas, mais cedo ou mais tarde se dissipam. E o reino dos céus é feito de disciplina, porque Deus é sabedoria e é ordem, é disciplina. E a vontade dele é boa e agradável. Então todos aqueles que querem viver, estar com Deus, têm que ter isso em consciência, que Ele é Deus Santo e nos quer viver em sua santidade. E nós vamos falar de um tema que é meio que polêmico, porque envolve coisas criadas pelo homem, que são religiões. Então, desde o início, Deus em Cristo e por meio de Abraão, mas lá na frente do seu próprio filho, o sacrifício, ali estava o plano traçado por Deus para novamente trazer o homem à presença de Deus, trazer a restauração do homem. Então, Deus em Cristo,
e por meio do início de tudo, chamou Abraão para a fé. A fé que nos une a Deus. Então, em Cristo, ali na cruz, estava trazendo a fé salvadora, a graça e a fé salvadora, através da fé. No sacrifício de Jesus, é Deus dando chance, oportunidade para o homem novamente estar na presença de Deus. E quando são coisas criadas pelo homem, como algumas religiões que afloraram desde o início, que houve várias religiões criadas por homens. Nós vamos citar apenas umas 2 ou 3, mas há milhares, centenas de religiões criadas por homem. Mas desde o início de tudo, houve várias religiões criadas por homem que o diabo incitou muitas pessoas para adorar deuses e até mesmo coisas feitas pelo homem, que por trás existem demônios. Então, nós sabemos que quando o povo saiu do Egito e Deus levou para o deserto, foi para Deus provar o coração dos homens, para se chegar a Ele através de quê? Dos ensinos de Deus. Deus é santo e não podia se aproximar do ser humano, porque estava em estado pecaminoso. Então, o que Deus fez? Deus ia mostrar ao homem como se aproximar dele. E o que purifica o homem, santifica, é a palavra. E por meio da salvação, através da fé em Cristo, somos purificados, somos libertos da maldição do pecado. Portanto, no início já começou a ser fundada religiões e idolatrias para querer adorar e ter deuses, fazendo daquilo deuses, como se fosse um Deus para adorar. Nós vemos isso no início, quando Moisés estava falando com Deus e Deus escrevendo os mandamentos. O povo se rebelou e começou a fazer um boi, e ali dizendo que era Deus. Então, desde o início, começou o homem formar religiões por si só para querer chegar a Deus. Nós vamos citar 2 ou 3 agora, que no tempo do Senhor Jesus tinha. O farisaísmo e outras religiões falando sobre as leis mosaicas. E hoje o que nós tanto vemos são tantas religiões criadas pelo homem. As religiões dos pais, que passou de pais para os seus filhos, e assim hoje segue-se. E por isso que chegou um dado momento que o Senhor Jesus disse: eu sou o caminho. Por que ele disse isso? Porque havia várias religiões, havia vários conceitos e preceitos criados por homem, dizendo que assim se chegaria a Deus. E só se chega a Deus através do Senhor Jesus. Está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, em nenhum outro há salvação, porque não há dado outro nome debaixo da terra, debaixo dos céus, que é na terra, pelo qual fossemos salvos. Não há outro. Há muitas pessoas que procuram atalhos, religiões dos pais, dos avós, dos bisavós, dos antepassados. Mas se você quiser saber realmente o caminho da fé que salva, porque a fé salvadora em Cristo é a que salva, leia a Bíblia, a palavra de Deus.
nós vamos ler aqui, não entramos ainda na meditação, porque Deus, por meio do Espírito Santo, nos está conduzindo a falar algo diferente nesta manhã. Para a glória dele. Olha só, isso não está nada escrito para ser falado, mas Deus nos guia a falar isso. Olha só, Jesus disse que aquele que quisesse saber a vontade dele, se a doutrina era dele ou não, pelas palavras que ele transmitia, saberia que a pessoa é de Deus, o ensino é de Deus. Leia todo o contexto do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Mas vamos citar só um versículo aqui, capítulo 17 e versículo 7. E mais adiante, Jesus diz: pelo meu ensino, saberá se eu sou de Deus, se eu falo de Deus. Então, você quer saber o caminho certo? A fé que realmente salva, aí você medita nas Escrituras e você vai entender. Porque religião alguma poderá salvar alguém. Mas o sacrifício de Jesus, a igreja que Deus, que nós falamos ontem, no dia anterior, falando sobre os fundamentos da igreja de Deus e a igreja de Deus, que o Senhor em Cristo assim constituiu. Vamos agora entrar para a meditação, que tem 4 pontos. Acredito que poderá estar sendo um pouco intenso essa meditação, mas é Deus que está conduzindo, porque muitas pessoas precisam abrir os olhos do entendimento, para ter o discernimento, para saber que somente em Cristo e na fé, na graça salvadora, é que há salvação, é que o homem se chega a Deus. Religião alguma poderá salvar. Fique certo disso. A diferença entre religião e a fé da graça salvadora em Cristo. 4 pontuação nós vamos meditar aqui. A primeira pontuação: quando o primeiro homem, Adão, desobedeceu à ordenança de Deus, o pecado entrou no mundo, ou seja, contraiu a todos os homens. Isso está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 12. Vamos ler. Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos é uma epístola que Paulo escreveu aos novos decididos na salvação em Cristo, na cidade de Roma. Capítulo 5, versículo 12. Sim, nós íamos fazer uma menção a uma coisa. Não gostamos de fazer isto, mas é preciso fazer isso um pouco. Aqui há vários livros, várias bíblias de estudo bíblico e vários livros que falam sobre a história do cristianismo, como começou a história da fé salvadora no país de Israel. Então, temos porque, antes de ler Romanos 5, 12, por que muitas pessoas ficam atonteadas, desnorteadas, sem entender a salvação, dizendo, a salvação, a religião do meu pai é certa, olha, esse caminho é certo, eu não sei qual é o caminho certo. Sabe por quê, meu amigo e minha amiga? Sabe por quê? Você que serve até a mesma Deus, porque há muitas pessoas que têm preguiça de ler a Bíblia, e por ser um livro espiritual, muitas das vezes vem até uma força espiritual dando preguiça, fazendo a pessoa duvidar, não ter prazer pela palavra de Deus. Por isso que muitas pessoas são enganadas, são iludidas e têm dúvida a respeito da verdadeira condição, do verdadeiro plano, da verdade absoluta de qual é o caminho da salvação.
aí ficam em dúvidas, porque não lê, não tem prazer de ler livros, e muito menos a Bíblia, que ensina o caminho de Deus, que mostra o caminho perfeito da salvação. Então, é isso. Precisa se ler. A palavra de Deus diz que a gente temos que conhecer, temos que buscar a Deus e conhecer a Deus e ter conhecimento de Deus, senão, mais cedo ou mais tarde, vai ser enganado com ensinos de homens, religiões criadas por homens, e assim não vai ter a certeza da salvação, não vai entender o plano de Deus. Por isso que Deus tem escolhido, tem colocado muitas pessoas em todo lugar, através de programas de televisão, através de redes sociais, como aqui estamos, para ensinar a palavra de Deus sem interesse algum financeiro, sem nenhuma maneira egoísta, mas sim homens sinceros, mulheres sinceras, que falam a palavra com amor, com verdade e com santo temor de Deus, para que muitas pessoas sejam alcançadas com a verdade de Deus, a verdade falada com temor, com pureza, com franqueza, para que muitas pessoas venham entender a verdade de Deus, o caminho de Deus, toda a vontade de Deus. Vamos ler agora Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, quando aconteceu a primeira queda que contraiu todos os homens, por isso que as pessoas estão sem o contato, a comunhão com Deus. Mas Deus em Cristo trouxe novamente a solução para que o homem possa estar na presença de Deus. E isso está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 1. Vamos para a segunda pontuação. Deus é santo e não coaduna com o pecado. Por isso, Deus afastou o homem da sua presença. Então, Deus não criou robô, criou o homem com inteligência e o livre-arbítrio. Mas, para tanto, Deus dá disciplina, mostra o caminho para o homem. E falou para Adão desde o início de tudo, para que ele não comesse do fruto de uma certa árvore. Das outras podia, mas aí findou desobedecendo. Então, quando a pessoa desobedece, quando Adão desobedeceu, então todos os homens que nascem, já nascem destituídos da presença de Deus. Mas Deus quer amor, misericórdia, enviou seu Filho, o Senhor Jesus, para ali destruir o poder da morte e para que o homem tivesse agora, por meio da fé em Deus, por Jesus Cristo, pudesse se chegar a Deus e estar na presença dele. Vamos para a terceira pontuação. Esse é um pouquinho extenso. Estando o homem afastado de Deus, existe um vazio no seu ser. Preste bem atenção. Todas as pessoas, o pecado deixa o homem afastado de Deus. Então, há um vazio, porque Deus nos fez, nos preenche com a presença dele, a felicidade e a vida de Deus. Então, quando o homem pecou, Adão ficou destituído da glória de Deus. Então, há um vazio no ser humano e ele procura, de um modo ou de outro, preencher esse vazio. Há uns que vão a algumas religiões, outros vão para festas, outros vão para bebida, outros vão para prostituição, para tentar preencher esse vazio.
Continuando, que o faz necessitado de algo para suprir sua carência de espírito, por algo que lhe promova um alívio na alma, que a alma fica angustiada, com dor, porque não tem felicidade, está vazia. É aí que muitos se chegam a meios de interferências humanas por meio de até religiões, para querer algum meio para ter um certo paliativo, para entender ou sentir, ter o sentimento que está perto de Deus, que está tendo contato com Deus. E aí é onde mora o perigo, porque tem religiões que não têm a Cristo como centro da salvação e ensinam do seu próprio modo o caminho de se chegar a Deus. Aí vai de cada um, é o livre-arbítrio. A gente fala e ensina a verdade. Se a pessoa der ouvido, aí será alcançado por Deus. Mas se todavia se continua rebelde para obedecer e para dar ouvidos aos ensinos de Deus, aí já não se pode fazer muita coisa por uma pessoa assim. A última pontuação: a fé salvadora pela graça de Deus em Cristo. A ligação entre o homem e Deus é Cristo, por meio do sacrifício na cruz. Está escrito que aqui, em Romanos mesmo, eu vou ler aqui que já está no capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, só por meio do Senhor Jesus Cristo é que o homem passa a ter a paz com Deus e ter contato com Deus e seguir o caminho correto da salvação. Então, é isso aí. Só por meio do Filho de Deus é que o homem pode se chegar a Deus e ter comunhão com Deus e, por final, a salvação, a vida eterna. Vamos agradecer a Deus agora em oração. Santo Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, que por meio de Tua Palavra e do Espírito Santo, as pessoas venham ter o discernimento e entender o caminho certo que liga o homem a Deus e que dá a vida eterna. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, ótima sexta-feira e se esforce para ler a palavra de Deus. E vai aqui um conselho desses simples servos de Deus. Para você que não entende bem a respeito da salvação, nós aconselhamos a ler o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o livro de João, Novo Testamento, e o livro de Romanos. A epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos fala muito, bem claro, aborda vários assuntos sobre a salvação, sobre a fé, sobre o pecado e sobre o perdão de Deus. Deus abençoe, ótima sexta-feira, até a próxima, se assim nosso Deus nos permitir.